Olá! O Fique de Olho de hoje vai falar sobre um tema muito contemporâneo: síndrome da vista cansada pelo uso do computador. Mas também pode ser pelo tablet, pelo celular, tudo que é dispositivo eletrônico, todos os dispositivos eletrônicos com telas luminosas, elas podem causar essa síndrome. Então, o que é a síndrome da vista cansada pelo uso do computador, ou vamos falar dos dispositivos eletrônicos com telas com luz? É uma síndrome que traz um grupo de sinais e sintomas. A pessoa que está com essa síndrome, ela sente o olho arder, ficar vermelho, a visão embaçar, o olho lacrimejar de repente e até uma certa dor, uma certa sensação de areia. Ela sente todos os sintomas daquela situação que eu já expliquei em um vídeo anterior, que é a disfunção lacrimal. Resumindo, a síndrome da vista cansada pelo uso do computador nada mais é do que uma disfunção lacrimal, um olho seco causado por esse hábito de usar muitos celulares e os computadores. O que é muito? Muito é o uso acima de 1 hora. Então, quando eu uso um computador ou um celular por 1 hora direto, sem pausa, eu já começo a ter uma disfunção lacrimal. Sabe por quê? É simples. Quando a gente está no computador, no celular, a gente pisca menos. Em um vídeo anterior, eu falei que o piscar é muito importante para renovar a lágrima do olho e que a gente pisca aproximadamente 20 vezes num minuto. Pois é, quando a gente está no WhatsApp, no Facebook, no celular, a gente não pisca nem metade disso. Então, em 1 minuto, eu pisco menos de 10 vezes, quando o normal são 20. Isso em 1 hora são 600 piscadas a menos. Então, você imagina que depois de 600 piscadas a menos, o nosso olho vai sentir falta da nossa lágrima, porque a gente não piscou e não renovou a lágrima natural dos olhos. E aí vem todos os sintomas iguais, semelhantes àquela síndrome do olho seco, que a gente explicou num vídeo anterior, vale a pena depois até ir ver esse vídeo. O olho seco, ele causa desconforto, ele causa visão embaçada, ele causa olho vermelho, dor, irritação, ardência, lacrimejamento, uma série de sintomas, até a sensação de ter areia, a visão que embaça, vai e volta. Então, isso pode acontecer em qualquer pessoa normal que esteja usando o computador ou o celular por mais de 1 hora. Então, a dica de hoje são 5 ações para evitar a síndrome da vista cansada pelo uso do computador. Primeiro, falando de computador mesmo, de mesa, o desktop, seria manter uma distância de um braço, mais ou menos 50 centímetros. Manter o monitor abaixo dos olhos. Então, aquela pessoa que gosta de usar um monitor pendurado na parede, que nem essa televisão aqui, não está bom. Ela vai ter mais olho seco e de uma forma mais rápida e mais intensa. Então, primeira dica, manter uma distância de um braço. Segunda dica, manter o computador abaixo do nível dos olhos. Terceira e uma das mais importantes, diminuir a luz da tela. Falando do celular, também diminuir a luz da tela, do tablet e tudo mais. Todos os dispositivos eletrônicos com luz, com telas luminosas, o ideal é a gente trabalhar com a luz da metade para o mínimo e não da metade para o máximo. Quarta regra, fazer pausa a cada meia hora, no máximo 1 hora. Lembra que depois de 1 hora a gente já deixou de piscar 600 vezes. Então, a cada hora de uso de computador, de celular, de tablet, uma pausa. Eu até peço para os meus pacientes tentarem fazer a cada meia hora e nesse intervalo andar um pouquinho, levantar, dar alguns passos e beber uma água, para também não ficar sentado direto, que isso faz mal para outras partes do corpo. A última dica, o uso de um colírio lubrificante. Então, pessoas que trabalham com computadores, que têm que usar computador não só por lazer, mas têm que usar por ações profissionais, que vão utilizar o computador por 6, 8 horas, aí sim, elas merecem um colírio lubrificante para ser usado pelo menos 1 gota no turno da manhã, 1 gota no turno da tarde e, quiçá, até 1 gota à noite, se continuar nesse trabalho com esses dispositivos eletrônicos. Fica a dica. A dica de hoje é essa. Cuidado com os dispositivos eletrônicos e tem como evitar os sintomas que eles causam fazendo essas 5 ações básicas para evitar essa síndrome da vista cansada pelo uso do computador. Fique esperto, seja atento
e corrija os seus erros para que você não sofra as consequências de um uso indevido desses dispositivos. Fica a dica.